O tema da nossa ministração hoje é: eu sou o alvo a ser alcançado. Diga para o seu irmão: eu sou o alvo a ser alcançado. Eu acho bem interessante, irmãos, quando nós pensamos desse jeito, nós vamos estar tão alinhados com a proposta de Deus para a gente, que a gente não vai colocar longe o que Deus tem para a gente. A gente vai entender que está muito perto. A gente vai entender que sou eu, o alvo sou eu. Foi por mim, foi por você. E quando você consegue enxergar essas coisas de forma pessoal, você não vai ter como culpar as circunstâncias ou pessoas, porque na verdade o alvo é você. E se você focar em você, você vai entender que você vai ser bem sucedido em Deus. As circunstâncias, elas podem e são reais, e às vezes são muito desafiadoras, mas elas não têm o poder de me parar e te parar, se nós decidirmos focar no Senhor, se nós decidirmos entender que é dele que vem a resposta que eu preciso, o livramento que eu preciso, a bênção que eu preciso, vem do Senhor. E você percebe nesse detalhe que nós não nos colocamos como alguém almejado pelo Senhor, como alguém que Deus olha e me tem em suas vistas como um alvo, como alguém planejado, sonhado pelo Senhor. E quando nós não nos valorizamos, não tem como você não se valorizar sem se desprezar. Você está comigo, irmão? Não tem um meio termo para isso. Não, eu não me valorizo, mas tem alguma outra coisa. Não, quando você não se valoriza, você se despreza. Quando você não se vê como Deus te vê, você está à mercê, você está no caminho que pode te levar e te custar muita coisa. Nós precisamos entender, e isso não é soberba, mas é conhecimento. Por isso que a palavra fala que a falta do conhecimento, ele pode nos roubar e traz destruição. O povo perece por falta de conhecimento. Amém? Queria que você pensasse comigo dentro de tudo isso que eu estou te falando, na palavra alvo e conquista. A palavra alvo e conquista arremete, eu não sei se para você como para mim, um ambiente que tem disputa, um ambiente que vai precisar de um empenho, de um foco. Se tem um alvo, tem uma conquista. Eu preciso entender que eu estou falando de um ambiente de disputa. E dentro dessa perspectiva que nós estamos falando de filho de Deus e regiões celestiais, eu queria trazer para você 3 pessoas, ou 3 situações, dentro desse contexto, que nós precisamos entender, que vão estar diretamente ligadas com o texto, eu sou o alvo. Mas dentro desse alvo, 3 pessoas estão diretamente ligadas: Deus, Satanás e eu mesmo. Diga comigo: Deus, Satanás e eu mesmo. O alvo sou eu, o alvo é você. Mas dentro desse ambiente do alvo, 3 coisas estão diretamente ligadas que eu queria dividir com vocês. Tem Deus, tem Satanás e tem você, tem eu, pessoalmente falando. Tem a vontade de Deus, tem a vontade de Satanás e tem a minha vontade. Deus, ele começa falando na sua palavra que nós temos um inimigo, e é um inimigo que também é um inimigo de Deus, que é o nosso adversário, Satanás, que é opositor, que é alguém que vai nos resistir, vai se colocar contra as nossas escolhas segundo Deus. Nós temos uma voz do nosso desejo, nós queremos coisas e muitas coisas, até a Bíblia fala que nos convém, mas nem todas são necessárias ou listas. Então eu preciso entender que tem um clamor que eu também preciso vigiar sobre mim, que não necessariamente é mal, mas também pode não ser necessário, e eu preciso estar atento. Eu não sei se você concorda comigo que eu posso estar com fome e comer, mas eu comer excessivamente não vai matar minha fome do outro dia, apenas vai me fazer engordar sobre o hoje. Então eu não posso me antecipar, eu preciso ter uma manifestação diária de atenção, de entendimento. Eu preciso, inclusive, para aquilo que me é lícito, me dar de forma moderada, para que eu possa estar em disciplina. Eu posso ter um armazém de coisas que eu gosto, mas eu posso me dar o prazer de ser disciplinado em desfrutar dessas coisas. Por isso que o Senhor estava dizendo: eu confio em você. Por isso que o texto fala: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Excessos não são saudáveis, inclusive desrespeitando ao próprio Deus. Deus, ele é um Deus de equilíbrio. E nós precisamos entender como, dentro desse equilíbrio, encontrar o coração de Deus. Dentro dessa busca de conquista, de um alvo, que sou eu, tem Satanás querendo me alcançar,
Tem Deus que tem um projeto e teve um plano para me alcançar, e tem eu querendo alcançar os meus propósitos, os meus projetos. Como ser assertivo em meio a tanta coisa, se nós não tivermos cuidado de discernir primeiro quem é Deus, quem sou eu e quem é Satanás? Para eu poder ser assertivo, eu preciso discernir no meio de um clamor, se sou eu que estou clamando, se é Satanás que está me seduzindo, ou se é Deus que está me chamando. Vocês estão aqui? Você começa a perceber que não é algo de apenas eu vou cumprir um dia de culto na igreja e estou fazendo a vontade de Deus. Não é sobre isso, irmão. Não é sobre isso. É sobre chegar a um nível de maturidade, de crescimento, de discernimento, não para mostrar aos outros, mas para que você e eu realmente nos tornamos o alvo de Deus e o que Ele tem para mim antes da fundação do mundo se cumpra. É algo que, como Jesus cumpriu perfeitamente bem, se tornou objeto naquela cruz de salvação. A cruz que era maldita foi a porta da porta de Deus se abrindo em salvação. Eu começo a perceber que mesmo tendo coisas que na nossa vida, na nossa família, na nossa linhagem, por muito tempo foi dita como maldita, eu posso caminhar até esse lugar em obediência a Deus, e esse cativeiro ser transformado em bênção, e a partir dali a vida ser estabelecida. Foi porque Jesus teve coragem de ir até o fim no alvo de Deus, que era a cruz, que Ele me via e via você. Um lugar que era maldito, que ninguém queria ir. Não era para Ele, mas Ele disse: Senhor, o alvo é esse. Eu vou. E glória a Deus por Jesus, glória a Deus pela cruz. Então entenda que você não pode ser enganado se você não discernir o alvo. Talvez aquilo que ninguém da sua família quis, porque disse que não era para vocês, que era um lugar de maldição, que não era um lugar de bênção. Talvez Deus te diga: é por aqui que eu quero que você vá, porque eu vou abrir a porta por aqui, por isso que ninguém tem coragem de ir. Eu preciso de alguém que tenha coragem. Aleluia. Não sei se foi hoje ou foi ontem, eu vinha no carro conversando com Susan, com as crianças, e as meninas perguntaram sobre a questão do pastoreio. Não lembro bem qual foi a formulação da pergunta, mas eu sei que elas combinaram na questão, dizendo assim: mas papai também não vem de uma linhagem pastoral, como é que ele foi pastor? Porque na cabeça dela, e a gente foi explicar, não precisa ser filho de pastor para ser pastor, precisa ser filho de Deus e cumprir o propósito, quer seja pastoreio, apostolado, evangelista, não sei qual, mas você só pode viver o que Deus tem quando você está em Deus. Às vezes, antes de você, muitos da sua família não quis, mas você quer, e a partir de você vai se abrir um portal novo do que Deus tem para ser estabelecido. É exatamente porque muitos não foram que alguém precisa ir até o fim. Glória a Deus. Então, olhando desse jeito, dentro desse cenário de 3 pessoas, eu quero focar mesmo hoje em Deus nos vendo como um alvo. Eu quero chamar a sua atenção para você entender que Deus não só culminou na cruz com Jesus e glória a Deus e já é muita coisa, mas eu quero que você entenda que Deus olhou para mim, para você como um alvo, como foco, e disse: eu vou até o fim com você, eu vou te alcançar, eu vou abrir possibilidades de que você entre no que eu tenho para você. E um texto tão conhecido, muito falado até, eu quero que você abra comigo primeiro. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16. Conhecidos por muito de cor, sim ou não? Mas eu quero me atentar com você a algumas coisas. Vou ler. A palavra fala: Deus amou o mundo, já era muito, sim ou não? Mas a Bíblia não se contenta aí na clareza e na profundidade do que Deus queria nos entregar, que ainda diz: de tal maneira, não tinha palavra para caber aqui. Foi de tal maneira que não se explica. Deus amou de tal maneira, diga comigo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diga comigo de novo: todo aquele. O alvo dessa passagem, o alvo desse imenso amor, que nem nome teve para explicar, todo aquele. O alvo são esses, todo aquele que nele crê.
O alvo é todo aquele que crê. O amor, ainda que disponível para todos, mas ele é canalizado, ele tem um foco específico. Deus não é desperdiçador, ele abriu uma porta e disse: eu vou amar de tal maneira, mas focado em todo aquele. Você é um desses todo aquele? Eu faço parte de todo aquele. Deus não é desperdiçador e nem está por aí mendigando. Não, o amor dele foi canalizado com foco, com um propósito, com um alvo. Irmão, entenda isso em nome de Jesus, não sei para quem é. Cuidado com o que você chama de amor, quando na verdade nem se assemelha com isso. Quando na verdade pode ser desespero, pode ser carência. O amor verdadeiro, ele tem um foco, ele tem um propósito, e é culminar na vida. O amor, ele vai levar a pessoa à escolha de vida ou morte. O amor verdadeiro leva a pessoa com um alvo, para uma escolha clara, para que ela possa discernir se ela quer viver ou que ela quer morrer. E tem gente, irmão, que infelizmente, talvez por falta de conhecimento, como a Bíblia fala que esses é o que perecem, escolhe caminhar caminho de morte. E nós nos desesperamos, queremos agora pegar o amor e fazer ele de ferramentas de manipulação para tentar salvar uma pessoa. Não, toda obra de salvação foi consumada na cruz. A pessoa precisa conhecer vida e morte e escolher se ela quer. Não é desespero, e com isso eu não estou dizendo que você não pode orar, você deve. Mas você precisa ser corajoso para amar segundo o amor de Deus. Focar em quem quer a vida e mostrar o plano de salvação para as pessoas. Esse é o amor de Deus. Mas pensando nisso, já que é todo aquele, aí vem Jesus também, agora falando algo que eu acho muito interessante. Como em João 3,16 fala que é todo aquele que crê, aí Jesus vem dizendo bem assim: Pai, eu não peço que você os tire do mundo, mas que o livre do mal. Lembra que eu disse que tem 3 pessoas de um campo de disputa? Eu, Deus e Satanás. Jesus está apresentando ele aqui também. Tem um adversário. Você pensa assim: Pai, nesse ambiente que o Senhor está focado, que eu estou focado, Satanás também está focado. Mas nesse momento eu não estou te pedindo que o Senhor tire eles da arena. Só livra eles do mal. Mostra para eles quem o Senhor é, para que eles possam escolher. Quem enxerga o Senhor no campo de batalha, irmão, não precisa se desesperar para sair de lá, está livre da morte. Eu vou dizer de novo, irmão. Irmão, o mundo pode ficar terrível, e vai. Você não precisa se desesperar para sair daqui. Você precisa ter certeza de que Deus está com você. Porque se fosse necessário sair, Jesus tinha dito: Deus, quando eu sair, leva eles junto. Ele disse: não, não precisa tirar. Eu estive aqui, eu provei, eu vi como é que é, e tudo que eu preciso é que o Senhor os livre do mal. O mundo não é problema para aqueles que estão em Jesus. Eu vou dizer de novo: o mundo não é problema, irmão, para quem está em Jesus. Nosso campo de batalha, nossa arena é aqui. E é aqui, irmão, que separa todo aquele que crê. É aqui que separa, não os tire. Quem são esses os que Jesus está falando? É aqueles que já se adequaram ao todo aquele, que já foram alvo do amor de Deus. E outro que eu acho muito interessante é quando esses, os que Jesus fala, em especial, é o alvo direto da oração de Jesus para o Pai. Irmãos, Jesus ele tinha tanta convicção de que o céu o ouvia, que na hora de ressuscitar Lázaro, ele deixa claro: Pai, eu falo desta forma, não é porque eu estou na dúvida de que o Senhor me ouve, é para que esses que estão me ouvindo, creia que o Senhor me ouve. Irmão, ali ele está deixando claro que ele não está desesperado, mas naquele momento se precisava orar desta forma. Por que desta forma? Porque não estava se assemelhando com a forma que ele orava e falava com o Pai. Eu posso ouvir um amém? Eu vou tentar esclarecer um pouco mais. Ele solta palavras ao céu naquele momento, que não era comum ouvir da boca de Jesus, porque parecia que estava gerando dúvida. Eu posso ouvir um amém?
Como se fosse alguém que, será que se eu mandar Lázaro sair, ele vai ressuscitar? Mas ele faz aquilo com a intenção de que quem estava perto olhasse para ele. E aí ele fala, tirem a pedra, Lázaro vem para fora. E Lázaro vem. Eu deixo uma revelação antiga, mas para quem está chegando, talvez não tenha entendido o poder, o dunamis, que fluía da vida de Deus pela obediência de Jesus ali. Ele precisava ser específico dizendo Lázaro. Porque se ele fala, vem para fora e ressuscita, meu irmão, todos os mortos pulavam do chão e vinham para fora. Eu sei que é assustador ver essas coisas. Mas ele foi específico, Lázaro, eu estou mandando você vir. É você quem vem para fora. E Lázaro vem para fora. Esse é o poder do nosso Deus. Ele tinha poder de ter dito, levantem os mortos, e todo mundo pular, brum, de uma vez só. Mas não era o propósito, não era o alvo, o objetivo era Lázaro. O objetivo era Marta e Maria. E o objetivo era todos aqueles que estavam ali, que precisavam ver que Jesus estava imbuído de autoridade e poder de Deus. Estava no lugar certo, fazendo o que Deus queria. Inclusive para suas amigas, que acharam que ele estava atrasado. Mas ninguém que está fazendo o que Deus quer, no lugar certo, está atrasado. Ele está no lugar certo, na hora certa. Ainda que as pessoas achem que você está perdendo tempo. Jesus, se você tivesse chegado antes, ele não tinha morrido. Mas agora, olhando de fora, você entende que o propósito naquele momento era que todos aqueles, como Deus amou o mundo para que todos, como Jesus disse, não os tire, tem alvo, tem propósito, irmão. Mas nós queremos enquadrar Deus na nossa mentalidade e dizer, mas era preciso. Não é preciso, Deus não está brincando com morte e vida de ninguém. Mas no momento que Lázaro morreu, importava que Jesus estivesse onde estava e não lá. Posso ouvir um amém? Não se culpe porque você não estava no lugar que você queria. Tenha certeza de que você está no lugar que Deus quer que você esteja. Isso que vai trazer resposta para o seu coração. E não o fato de você querer estar em um lugar que Deus não quis que você estivesse. Mas porque nós nos inquietamos e angustiamos. Porque nunca sabemos se estamos ou não no lugar que Deus quer que estejamos. Fazendo ou não o que Deus quer que estamos fazendo. Aí queremos ser resposta e solução para coisas que nem Deus quis ou deu. Agora, se era para estar e não estive, realmente é um problema. Sim ou não? Por isso que nós não podemos brincar de viver, a vida custa caro, irmão. É algo que custou a vida do único Filho de Deus, para vir em morte de cruz, para que nós tomássemos uma decisão madura e uma escolha sábia. Por isso que não é fácil, é simples, fácil não. Por isso que muitos não acertam a porta de salvação, porque dizem, é só fazer isso e eu vou ser salvo? É, agora continua salvo. Você abrir a porta do céu, a Bíblia fala que se você crer no seu coração, com sua boca você confessar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, morreu e ressuscitou, a Bíblia fala, confessando isso você será salvo. Sim ou não? Está escrito? Está em Romanos, é assim que está escrito. Ah, então é só fazer isso? Primeiro você tem que crer e confessar. Isso, apenas isso, simples. Mas no outro dia, quando você acordar, mantenha-se salvo. Aí você vai entender que agora a cruz faz sentido. Manter-se salvo vai requerer de mim e de você todas as nossas forças para continuar obedecendo, para abrir mão do que precisa ser aberto, para se afastar de onde precisa. Aí sim, irmão, aí a gente começa a entender quem são todos aqueles que vão ouvir no final, vinde, amados do meu Pai, para o gozo eterno. Oh, aleluia, não é todo mundo, irmão, ainda que Ele tenha amado todo mundo. Então nós precisamos entender que nós estamos em uma seleção sim, irmão, mas é uma seleção que Deus nos deu o direito de escolher o lado que nós queremos. Não vai ser por acaso e não vai ser por sorte. E dentro dessa luta toda, eu penso que essa ideia mirabolante de Deus, antes da fundação do tempo, não foi compreendida por ninguém. Por isso que Satanás entregou de mão beijada. Porque a Bíblia fala que o cordeiro estava aprovisionado antes da fundação do mundo. Pastor, mas isso é estranho. É estranho porque parece que foi tudo premeditado. Não entenda o tempo.
como Deus sendo o Senhor do tempo, ele já tinha visto. E por ele ver, é como você, vou tentar falar de uma forma mais clara. Quando nós somos pai, e nós olhamos para os nossos filhos, às vezes você vê ele tomando decisões e fazendo coisas que você olha e você diz, eu já vejo o fim. Você vê ele rodando, brincando, e vai, aí você olha, tem uma quina, aí você já vai lá, bota uma cadeira, escondendo a quina da mesa. Quem está do lado não está entendendo nada, se não for pai. Se não for mãe, não está entendendo, porque você parou a conversa, foi lá e botou uma cadeira no meio da quina. Mas o pai sabe o fim. Espera aí, deixa eu proteger, deixa eu colocar logo essa mesa aqui. Então você está agorando, dizendo que vai bater. Não, sim, irmão, eu sei que vai, Satanás ele é astuto, deixa eu preservar logo. Deus tinha um cordeiro preparado, porque ele sabia, irmão. Ele sabia quem era Satanás. Quando a Bíblia fala, o enganador desde sempre, aquele que no céu intentou contra Deus, não é pouca coisa, irmão. Ele se levantou contra o trono do Altíssimo. Não é alguém que merece brincar. Não é alguém que você pode desprezar. Então nós precisamos ter cuidado sim, não medo. Cuidado. Cuidado com as escolhas, porque como o leão ele está ao derredor, buscando, como uma quina de uma mesa. Aí Deus vai e bota um anjo, vou dar livramento. Vou dar outro livramento. Mas chega um momento que não é mais descuido. É negligência e nós começamos a procurar o abismo. Aí, irmão, fica difícil. Porque quem busca, acha. E esse versículo não é só sobre Deus. O que você buscar, irmão, cuidado que você pode atrair. Cuidado com o desejo do seu coração. Porque a Bíblia fala que é assim que o pecado dá a luz. Primeiro você começa desejando, você começa querendo. E aos poucos, aquilo vai se tornando real. Nasce, dá luz. Mas não foi da noite para o dia. Lembre e entenda, ninguém cai e ninguém se desvia da noite para o dia. É uma escada que a pessoa vem descendo, se degradando, pouco a pouco, se afastando de Deus. Quebrando princípios, abandonando a fé. E quando olha, diz, desviou da noite para o dia. Não, não foi. Ficou evidente agora. Posso ouvir um amém? Abra comigo para a gente respirar em 1 Pedro, no capítulo 1. Vocês estão comigo? 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler o verso 18 e o verso 20. Do 18 ao 20. Aleluia. Deus é bom. O texto fala, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Diga comigo, em outro tempo foi conhecido. Ainda antes da fundação do mundo, diga, eu não estava lá. Mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Diga aleluia. Irmão, a conversa era antiga. Esse negócio está acontecendo antes da nossa cabecinha começar a queimar, a pensar em alguma coisa. Aí nós que não estávamos lá, não nos inclinamos para estudar, para entender, para depender. Aí nós colocamos coisas complexas do Evangelho e disse, eu não acho que é assim não. Não concordo não. Amém, irmão? Nós temos direito de achar ou discordar. Mas isso não muda a verdade da palavra e a inerrância dela. Não muda. As pessoas hoje querem discutir, se colocar em polêmicas, em falar de coisas que nem conhecem. Coisas que Deus está falando quando eu não estava nem lá. O plano e o projeto dele já estava em execução, focado em mim hoje e em você hoje aqui. Mas as pessoas se dão direito de usar a sua liberdade para ir contra aquele que tem um projeto de liberdade para si. Nós nos levantamos como cativos contra um Deus que quer nos dar liberdade. Nós, como cativos, reivindicamos de um Deus que tem liberdade para mim, como se ele fosse o culpado, Deus está preso. Como pode, irmão? Que incoerência. Simplesmente pelo fato de não discernir quem somos, de quão amado nós fomos. Quando nós pararmos de pensar de que temos direito de empinar o nariz para falar com Deus e pensar, na verdade, foi amor, o meu alvo,
vai mudar também, irmão. Eu vou deixar de questionar e vou querer aprender em mansidão, porque eu estou falando de coisas que não se aprende naturalmente. Porque a Bíblia fala que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Posso ouvir um amém? Está escrito. Então a Bíblia fala que Jesus foi aprisionado antes do mundo, antes da fundação do mundo. É interessante esse texto, vamos trazer para uma realidade mais perto, talvez mais fácil de ser compreendida. Abra comigo em Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler uma passagem mais fácil de compreender isso aqui. Aleluia. Chega aqui. Não botei o alarme, agora que eu vi a hora. Glória a Deus. Lucas 15. Deixa eu ver aqui qual é que nós vamos ler. Vamos ler a partir do 21. A palavra fala, aqui está falando sobre o filho pródigo, mas a palavra fala assim, 21. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, devagar ou depressa? Depressa. O Senhor tem pressa na vida daqueles que se arrependem, irmão, e reconhecem seus erros. Ele age com pressa nessa situação. Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. É isso que está escrito? Preste atenção direitinho, como é que está escrito? Tragam o, diga comigo, tragam o. Era o novilho específico que já estava guardado, preparado para uma ocasião oportuna. O novilho, não um. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava muito longe de casa e voltou para casa. É isso? Estava morto. Morto e voltou à vida, porque quem insiste em tomar decisões contrárias à do pai está morto. E eu não estou nem só falando do pai do céu agora. Cuidado com o que você fala e faz quando seu pai diz para você fazer o contrário. Meu irmão, se ele estiver dentro de um princípio e você desobedecer, o preço é morte. Aí a palavra está claro nessa passagem, que o novilho estava preparado. É como se na hora que o filho desviou, o pai disse bem assim: separa o novilho, ele vai voltar. E quando ele voltar, vai estar tudo pronto para ele. Esse é o caráter e o coração de Deus para mim e para você. Ele não tem alegria, ele tem um caminho preparado de volta. Ele preparou Jesus para isso antes que eu e você tomasse a decisão de traí-lo, de virar as costas para ele. O cordeiro estava preparado para que a gente pudesse voltar para ele. Porque como um filho rodando, capaz de bater a cabeça em qualquer lugar, o pai olhou e disse: isso vai dar errado, deixa eu me preparar. Vou criar uma condição. E eu falei para alguns irmãos esses dias, dizendo algo muito interessante. Como Deus é tremendo. Como um Deus poderoso, eterno, nos ama de tal forma que dentro da eternidade Ele criou o tempo para nos dar a oportunidade de escolher de novo. Eu vou dizer de novo. Ele é tão poderoso que é eterno, mas para nos dar o direito e a oportunidade de escolher de novo, Ele criou o tempo. Para que dentro desse tempo a gente pudesse escolher o caminho da eternidade de novo a Ele. Esse é o amor do nosso Deus e do nosso Pai. E pensando nisso, nós vamos finalizar. Eu queria que você pensasse, irmão, em algumas coisas importantes. Que a nossa escolha do alvo que nós estamos traçando para chegar, ele não é apenas superficial. Tudo aquilo que nós estamos fazendo naturalmente está refletindo nas regiões celestiais. Segundo alguns pensadores, ou mais pensadores, primeiro aconteceu espiritualmente para se manifestar naturalmente. É ao contrário. E aí você começa a perceber, será que nós estamos realmente tomando decisões assertivas? Se o que eu estou colhendo não é favorável ao que eu desejo, eu não preciso mudar de Deus, eu preciso mudar de escolhas. Eu vou dizer de novo. Se o que você está colhendo não é favorável ao que você quer e não é o que você quer, não é um Deus que você está servindo que você tem que mudar, são as suas escolhas.
Você precisa fazer as escolhas certas, segundo o Deus que você serve, e as respostas começarão a se manifestar na sua vida. Primeiro está acontecendo espiritualmente, por isso que nós somos desafiados pela fé, de crer que Deus no meu secreto está me vendo, mas Ele vai me galardoar em público. Ele me vê em secreto, mas me galardoa em público. Ele me vê em secreto, mas me galardoa em público. E nós precisamos ter fé para isso, e discernir que Ele está me vendo, ainda que eu não tenha escutado como Jesus ouviu, mas por fazer o que Ele quer que eu faça, eu tenho certeza de que eu estou agradando ao meu Pai. É essa a luta da fé. E você precisa perceber que humildade não é desleixo, prosperidade não é dinheiro, e beleza não é apenas estética. Por que é que eu estou falando essas coisas? Porque tem muita coisa que parece, mas não é. Tem muita coisa que parece que faz sentido, segundo o reino de Deus, mas o caminho vai ser contrário. Se eu insistir, eu vou chegar no lugar errado. Aí tem pessoas que dizem, não, mas é porque tem que ser humilde. Aí em vez de ser humilde, se tornam desleixados com a obra do Senhor, em nome de humildade. Aí também tem pessoas que vão para outro extremo e dizem assim, não pode se arrumar tanto por causa da vaidade. Aí vivem como uma pessoa que não manifesta a bondade de Deus, o cuidado, o zelo, o amor, não se cuidam. Irmão, tudo aquilo que você faz reflete a quem você serve. Tudo aquilo que você faz reflete a quem você serve. Tudo. E nós precisamos estar atentos, irmão, porque tem hora que nós aprendemos a ler a vida dos outros, mas tem gente lendo a nossa. Aí quando contam uma história que nós não queremos, nós falamos que não é bem assim. E nós precisamos ter cuidado, irmão. Eu não sei quem viveu o milagre que foi profetizado no domingo passado. Eu falei que essa semana também seria a resposta de milagres. Eu já descobri de um ali, eu tive a minha resposta. Eu não sei se você teve essa resposta que você queria nessa semana, mas eu tive um aqui, o embate foi grande, irmão. Para eu entender, porque eu fui enquadrado no meu próprio desejo. Comecei a ficar tão angustiado que eu pensei, na verdade sou eu que estou só querendo, é o quê? Eu não quero abrir mão da tua vontade por aquilo que eu quero. E eu comecei a listar o que eu estava vivendo. E comecei a ver o que era emoção, o que era sentimento, o que é que era. Irmão, isso foi difícil de organizar na minha cabeça, no meu coração. Até que chegou um momento que eu disse, não, agora eu entendi, eu vou. Porque eu posso fazer força para escolher algo, mas estar escolhendo um caminho de destruição, sim ou não? Posso. Então não é só abrir a boca e dizer eu quero, dá, me dá. Não é não, irmão. Eu já falei isso para vocês algumas vezes. Um dos momentos mais difíceis da minha vida era quando Suza dissesse assim, se Deus estiver com você, amém. Pode tomar a decisão. Irmão, não é bom ouvir isso não. Se você tem um pouquinho de temor do Senhor, meu irmão, uma pessoa te enquadrar no Deus que você serve. Por isso que o profeta Elias, um homem tremendo, irmão, foi nessa hora aqui, quando está lá 2 altares e uma plateia, o céu todo assistindo. Quem é o Deus verdadeiro, irmão? Aí está Elias aqui olhando para a cara dos coitados, se chicoteando. Aí ele começa a tirar onda. Se bate mais forte, talvez o Deus de vocês estão dormindo. Ele não acordou, não, ele está dormindo. Bate, grita que ele vai responder você. Irmão, nós precisamos entender que o nosso Deus, segundo a Bíblia, fala que Ele não está com o ouvido entupido, nem com a mão encolhida, para que Ele não possa nos socorrer. Mas parece que nesse cenário, hoje em dia da igreja, nós estamos no cenário do povo contrário a Deus, gritando, desesperado, se batendo, se matando, e Deus não responde. Que é isso? Tem uma coisa errada. Está lá os profetas de Baal, gritando, e nada do Deus dele respondeu o sacrifício com fogo. Aí Elias vem, irmão, e faz algo que parece que é uma afronta, mas na verdade o que mais você percebe que tem valor é o que está em falta no mundo. Vamos dar um exemplo. Todo mundo está em busca de dinheiro, certo? É só um exemplo. Aí chega um momento que começa a faltar comida, mas você precisa de comida, certo? Aí não tem mais comida, precisa você ter dinheiro? Se o seu dinheiro não serve para comprar nada, irmão, você vai morrer do mesmo jeito.
que é valioso é o que estava em falta. E naquele tempo deles o que não tinha, meu irmão, estava 3 anos sem chover, a água era difícil. Aí ele pega e diz assim: eu vou entregar a Deus o que todo mundo está com medo de faltar, eu entrego a Deus. Irmão, esse é o segredo, pega no seu coração. Quando você tem medo de que falte, você está confiando em outro Deus, não no Deus que tudo pode. Mas quando você sabe que é Deus que está pedindo, você diz assim: rapaz, Ele está me pedindo para multiplicar, eu vou liberar. Aí ele diz assim: joga água ao redor do sacrifício. E quando ele ora, a Bíblia fala, o fogo veio do céu e lambeu a água. Deus respondeu o sacrifício. Por que eu estou falando essas coisas para você, irmão? Nós precisamos entender realmente, será que Deus está ou não nos ouvindo? Será que o Deus que eu acho que eu estou crendo é o verdadeiro mesmo? Será que o que Ele não está me respondendo é porque Ele não quer, não tem? Ou eu estou insistindo em algo que não deveria estar? Eu poderia levantar para você vários questionamentos diante do seu dia, que você só vai chegar na resposta certa, não é nenhum culto de domingo apenas. É quando você entender que Ele está te esperando no secreto amanhã também, para te responder o que você precisa. Quando aquilo que você quer e tem pedido, você entender que vai te gerar uma responsabilidade. Diante da responsabilidade você vai decidir se quer mais responsabilidade. Quem gosta de carro? Quem gostaria de ter um carro melhor? Levanta a mão. Quem não tem carro, levanta a mão também. Você quer um carro, não é bênção? É bênção. Agora, de que adianta ter um carro se você não tem a responsabilidade? Não vai adiantar. De que adianta ter um carro se você não está apto para dirigir? De que adianta ter um carro se você não pode manter? Então tem tantas coisas, irmãos, dentro do nosso querer que são lícitas, mas que nós ainda estamos em falta em muitas questões. E nós precisamos nos alinhar à vontade de Deus, para que quando você diga que está orando por algo, as pessoas que estão ao seu redor vejam Deus responder. É importante que aconteça, para que as pessoas olhem e digam assim: opa, Deus está com ele mesmo, ou com ela. Eu posso ouvir um amém, irmão? Olhe para o seu irmão do lado e diga: é importante. Precisa acontecer essas coisas. Ah, não, mas eu sou humilde. Nada. Preocupado não, está tudo sob controle. Você precisa entender essas coisas. Urgente. Se o nome que você não está dando não é desculpa para você não enfrentar o que Deus quer que você enfrente, aí você deu um nome. Não, está tudo bem, eu estou esperando em Deus. Ou espera infernal, irmão. Não, irmão, não é assim. A palavra fala que a resposta retardada ou demorada, se acontecer, ela frustra o coração. Deus tem um prazo, um tempo para que a gente não entre em frustração. Nem aquém, nem além. A medida certa. Eu vou finalizar dizendo para você o seguinte, irmão. Se você entender que você está servindo ao Deus da vida, você não só terá vida, você vai gerar vida. Eu vou dizer de novo. Se você entender que você está gerando ao Deus da vida, você não só terá vida, você vai gerar vida. De você vai gerar vida. Vai gerar milagre, vai gerar resposta, prosperidade. Nós precisamos acabar com esse negócio de só um pastor. Só as celebridades dos púlpitos hoje, são poucos que têm uma palavra. Não, irmão, a igreja precisa voltar a ser resposta uns para os outros também. Precisamos nos levantar e não jogar toda a nossa confiança em um púlpito. Não é sobre isso. Nós temos um Deus que é soberano, irmão, e tem interesse de que eu e você nos tornemos a resposta para os outros. Canal de vida. Mas nós estamos terceirizando nossa salvação, jogando tudo nas costas de alguém. Não, irmão, se não é nas costas de Jesus, não joga na costa de ninguém. Amém? Você recebeu alguma coisa? Nós precisamos entender de uma vez por todas, Deus quer falar. Olha para o seu irmão e diga: Deus quer falar. Através das minhas atitudes. Ele quer, irmão. Mais do que você, Ele quer. Eu não estou só falando de tudo dar certo, eu estou falando inclusive de você tomar atitudes decisivas e difíceis que ninguém tomaria. As pessoas dizem assim: nossa, só Deus faz isso. Posso ouvir um amém, irmão?
Que esse negócio de olhar a pessoa ganhando dinheiro, um emprego novo, um carro bom, tudo dizer, eita, Deus está com ele. Será que a proposta de Satanás para Jesus foi: se você se dobrar, eu te dou toda a riqueza do mundo? Sim ou não, irmão? Então cuidado com o que você está atribuindo a Deus. Pode não ser. Não é sobre mostrar o que nós estamos conquistando, é sobre permitir que as pessoas vejam quem nós estamos nos tornando. Quem é você? Você é o alvo de Deus. Mas lembre que não é só Ele. Tem as suas escolhas. E tem um inimigo feroz querendo também. Quem é que vai vencer nessa guerra?